A cirurgia da abdominoplastia é uma cirurgia que trata o tronco, a barriga, o abdômen como um todo, tanto a parte anterior quanto posterior. No tronco a gente acaba tendo 3 camadas que a gente acaba tratando. A pele, propriamente dita, que às vezes apresenta algumas sobras, apresenta flacidez. A gente trata a gordura, que está abaixo da pele, que às vezes também existe um excedente que você acaba tratando com lipoaspiração, e junto com a pele também se tira uma quantidade de gordura. E você trata também a parede muscular do abdômen, que é a parte mais profunda. Essa parte da parede muscular, ela fica bastante acometida, mais acometida nas pacientes que já tiveram gestações, porque dessa parede muscular sofreu uma certa distensão e você precisa daí ajustar essa musculatura novamente. Então, é uma soma de 3 camadas que se tratam para que você possa ter um resultado global adequado. A cirurgia de abdômen, ela pode ser feita, depende um pouco da queixa da paciente, mas a maioria delas são pacientes que já tiveram filhos, né? Em virtude da gestação, a parede abdominal sofre uma certa distensão, sofre uma certa flacidez. Algumas pacientes também, às vezes, têm um excesso de gordura, um excesso de adiposidade no abdômen que precisa ser corrigido. Daí a lipoaspiração quase sempre está associada a esse procedimento. E a flacidez propriamente dita, que às vezes até independente, às vezes um grande emagrecimento pode causar também uma deformidade no abdômen. Então, são geralmente pacientes de meia idade, que já tiveram filhos, muitas vezes que têm uma certa flacidez no abdômen, ou que às vezes acabam tendo um pouquinho de gordura no abdômen também. Os riscos da abdominoplastia eles estão bastante associados mais à lipoaspiração, que é associada ao procedimento, do que à abdominoplastia propriamente dita. Na década de 80, a abdominoplastia nunca era feita junto com lipoaspiração. A partir de então que começou a se fazer daí a cirurgia associada à lipoaspiração. Acreditava-se naquela época que a parte de vascularização, o suprimento sanguíneo do abdômen era muito afetado pela lipoaspiração. E daí, lógico, com estudos anatômicos, com novas técnicas, a gente percebeu que não, que era possível fazer as duas cirurgias juntas. Então, às vezes o excesso de lipoaspiração, um tempo de cirurgia mais prolongado, um excesso de tração desse abdômen é que acabam trazendo os riscos maiores. E uma boa parte desses riscos estão associados à lipoaspiração que é feita junto. Então, você ponderar, deixar essas coisas, né, fazer uma cirurgia que seja um pouco mais bem planejada no sentido tanto de lipoaspiração quanto de ressecção de pele é a parte mais importante para que esses riscos possam ser diminuídos. A abdominoplastia, então, comparado às outras cirurgias plásticas em geral, é uma cirurgia de risco médio, é uma cirurgia tranquila, desde que as indicações, né, que as quantidades de lipoaspiração, a tração de pele seja feita adequadamente, é uma cirurgia tranquila, é uma cirurgia cujo risco pode ser bem controlado e isso tudo sai muito bem. A cirurgia de abdômen ela é tida como uma cirurgia bastante dolorida pela associação dos procedimentos que são feitos, porque você age na pele, fazendo uma certa tração de pele, que acaba não sendo o grande problema. Você tem a lipoaspiração, propriamente dita, que também gera dor mais na parte das costas, porque na frente acaba não, né, a parte da frente do abdômen acaba não ficando tão dolorida, pelo contrário, acaba ficando amortecido por causa da tração dos tecidos, e por causa da aplicatura do músculo, por causa do fechamento do músculo reto abdominal. Então, esse fechamento acaba gerando um certo desconforto para a paciente na hora de respirar, porque na hora que você fecha a musculatura, você acaba deixando, é como se você estivesse usando uma roupa apertada o tempo todo. Então, a respiração fica um pouco mais ofegante, essa sensação ela demora um pouquinho para passar. Então, isso que gera um maior desconforto. Na parte da frente tem muito pouca dor, porque pela tração dos tecidos acaba ficando até tudo mais amortecido. Porque as pacientes mais se incomodam na parte das costas, porque é onde tem lipoaspiração associada e pela posição. Como a paciente tem que ficar um pouco arcada para frente, ela acaba se incomodando com a parte muscular das costas também.
As cicatrizes da abdominoplastia elas são variáveis em extensão. Você vai ter pacientes que às vezes precisam de cicatrizes maiores porque tem uma sobra de pele maior. Então, o tamanho da cicatriz está completamente relacionado à quantidade de flacidez. Um exemplo, a paciente pós-bariátrica, por exemplo, que perdeu 40, 50 quilos, vai ter uma sobra de pele bastante grande. Para essa paciente, a gente não consegue fazer cicatrizes menores porque tem que tirar bastante pele, as cicatrizes ficam maiores. Vamos ir para o outro inverso, que seria a situação, por exemplo, do mini abdômen, que daí já é uma cirurgia em que você tira pouca pele, a paciente tem pouca sobra de pele, e daí você pode deixar cicatrizes menores. Então, existe uma certa variação nesse sentido. A grande vantagem é que essas cicatrizes elas são favoráveis no sentido de qualidade, então elas ficam transversas no abdômen, e ficam escondidas dentro das roupas de banho. Então, por mais que você tenha cicatrizes que são um pouco mais extensas, de qualidade, elas são muito boas e ficam bastante camufladas nas roupas de banho. Sim, a abdominoplastia é possível ser feita em pacientes que ainda querem gestar. Eu tenho alguns casos, especialmente pacientes pós-bariátricas, que fizeram a bariátrica muito cedo, fizeram a abdominoplastia e tiveram gestações depois normalmente. O que a gente indica é que exista um lapso de tempo aí pelo menos de uns 2 anos entre a abdominoplastia e a gestação. O abdômen o útero ele vai crescendo de uma forma lenta, a parede abdominal vai se distendendo de uma forma normal, então é possível. O que acaba, obviamente, comprometendo um pouquinho é a questão de resultado. A gente sabe que daí o resultado não fica, depois da gestação, perde-se um pouco desse resultado. Mas sim, é possível ter a gestação normalmente. A mini abdominoplastia é uma cirurgia de exceção, de certa forma. Ela está indicada principalmente em pacientes mais altas, pacientes que têm um umbigo mais alto e que têm pouca sobra de pele e que precisam tratar a parede abdominal. Então acaba sendo muito restrito a algumas pacientes. No geral, a grande maioria, vou colocar 90% das pacientes, acabam precisando do abdômen convencional, porque não tem essas características que eu descrevi. Então, às vezes, tem uma sobra de pele maior, o umbigo não é alto, o umbigo são pacientes às vezes que têm uma estatura um pouco mais baixa, com o tronco um pouco mais curto, essas vão acabar, a indicação vai ser de abdominoplastia convencional mesmo. A minha indicação, eu acho que essa cirurgia não deveria ser feita logo após o parto, especialmente nas pacientes que fazem o parto por via cesárea, né? Pelo parto normal, às vezes até tudo bem, mas o que acontece é que uma boa parte desse abdômen vai se recuperar sem a necessidade da cirurgia em si. Você não tem exatamente uma previsibilidade de quanto de pele vai sobrar, se esse músculo, quanto desse músculo vai se recuperar. Então, fazer uma cirurgia como essa de abdominoplastia logo após o parto, eu não vejo uma indicação adequada. Então, o ideal é curta a sua maternidade, curta o novo membro da família e aguarde pelo menos de 6 meses a 1 ano, certo? Para poder fazer uma abdominoplastia com tranquilidade e com uma indicação mais precisa. É possível associar cirurgias com abdominoplastia. Especialmente a cirurgia de mama acaba sendo feito muito junto, às vezes só a prótese de silicone, às vezes a mama redutora, às vezes a mastopexia com prótese. O grande divisor de águas aí que eu vejo acaba sendo, são dois na realidade. A questão do tempo cirúrgico, às vezes você tem mamas muito complexas que consomem muito tempo, às vezes você tem lipoaspirações um volume de lipoaspiração muito grande que toma muito tempo da cirurgia também. Aí você tem que separar as duas cirurgias, fazer a abdominoplastia antes e a cirurgia de mama depois. Uma boa parte das vezes é possível fazer as duas juntas. Não se ultrapassando um limite de 6 a 6 horas e meia de cirurgia, é um tempo em que as complicações não vão aumentar em virtude dessa associação, aí eu acho que está tudo bem, acho que pode ser feito sem nenhum problema. A questão do umbigo é uma das questões
principais da abdominoplastia, porque, de certa forma, é a única coisa que aparece na cirurgia. Então, ficar com o umbigo de aspecto natural é uma das questões principais nessa cirurgia. Existem vários estudos que demonstram, né, qual tipo de umbigo é mais atraente, é mais bonito e assim por diante. Ao meu ver, assim, o umbigo não é uma bola, não é um círculo, né? Então ele tem um formatinho bem adequado, em que eu particularmente prefiro não tirar a pele do umbigo para que ele não fique grande. Essa é uma grande questão. A questão de posicionamento, que é absolutamente rigoroso, né? O umbigo ele está na linha média, ele tem uma altura também específica para ser colocado. Então, e de pós-operatório, existem algumas necessidades, às vezes, desde que o cuidado com a cicatriz é importante, então essa cicatriz precisa ficar o mais escondida e de qualidade melhor possível. E a gente tem que daí também, às vezes, alguns cuidados para que ele não feche, para que ele não estenose em virtude da cicatriz. Em algumas situações a gente usa a gente chama de órtese. São às vezes bolinhas ou são borrachinhas que a gente coloca dentro do umbigo para que ele possa ficar o mais natural possível. Com esses cuidados, com os cuidados técnicos do cirurgião e com os cuidados de pós-operatório da paciente, a tendência é que o umbigo acabe ficando super bacana, super bonito. Os resultados da abdominoplastia são empolgantes, assim, as pacientes acabam gostando muito dos resultados porque tratam uma soma de problemas que ela às vezes veio adquirindo durante a vida, né? Então a questão da gestação, ganhos e perdas de peso, tudo, e daí com uma cirurgia só, de repente a paciente se vê com um abdômen bem definido, um abdômen sem flacidez, um abdômen magrinho, e com as cicatrizes bem escondidas, de boa qualidade. Então, isso gera para a paciente uma questão de autoconfiança, tanto na questão pessoal, profissional, na vida, até na própria vida íntima da paciente. Acho que dá uma diferença muito grande, muito bacana. Quando você vê a paciente nas primeiras semanas, você já nota, né, que lógico, a paciente às vezes está inchada, está com um pouco de dor, está um pouco roxo, tudo, mas você já percebe assim que a paciente vem com uma outra cara já, né, e que uma boa parte daquilo que já incomodava ela, mesmo daquele jeito, já está tudo ótimo, tudo perfeito, e vai ficar 100% melhor ainda nas próximas semanas. Então a gente percebe que as pacientes acabam adquirindo uma afeição, uma atitude bastante diferente depois das cirurgias, porque acabam ganhando autoconfiança, ganhando alegria, que era uma coisa que incomodava tanto, que passa a ser uma coisa que ajuda, uma coisa que deixa as pacientes mais felizes, né?